Seja ABC um triângulo retângulo em A. Bom, vamos desenhar um triângulo retângulo em A. Aqui eu vou colocar o ângulo de 90 graus, que a gente simboliza assim, e vou nomear os vértices a partir daqui, ó, A, B, C. Triângulo retângulo ABC, retângulo em A. Vamos continuar. Tal que o ângulo B mede 60 graus. Então tá aqui, o ângulo B mede 60 graus. Então, por consequência, o ângulo C mede 30 graus. Por quê, Renan? É só fazer a soma dos ângulos internos. Então vamos lá. 60 mais 90 mais um ângulo aqui, se você não soubesse que é 30, vamos chamar de θ, isso dá 180 graus. Se você fizer essa conta, você vai encontrar que θ é igual a 30 graus. Vamos continuar. Se o perímetro desse triângulo é 9, que multiplica raiz de 3 mais 1 centímetros, a hipotenusa mede quanto em centímetros? A hipotenusa, pessoal, é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Qual lado desse triângulo está oposto ao ângulo de 90 graus? Esse lado aqui, que eu vou colocar em azul. Esse aqui é a hipotenusa. Se esse triângulo não fosse conhecido, fosse ângulos aqui diferentes desses daqui, uns ângulos qualquer aí, eu chamaria o lado dele de A, B, C. Mas como esse triângulo é um triângulo de ângulos notáveis, ângulos conhecidos, então você pode fazer seno, cosseno e tangente para achar todos os lados dele, em função de uma letra que você vai escolher. Ou pode fazer melhor, sempre que você tiver um triângulo assim, para você não perder tempo na prova, eu sugiro você memorizar esse triângulo, porque esse triângulo aqui é um triângulo importante, é metade de um triângulo equilátero. Então vamos começar. Ele quer a hipotenusa. A hipotenusa é esse segmento azul que eu coloquei aqui destacado. Se eu chamar a hipotenusa de x, o lado que está oposto a um ângulo de 30, sempre assim. O lado que está oposto ao ângulo de 30 é a metade do lado. É a metade do lado, que é a hipotenusa. É a metade do lado. Então vai ser x sobre 2. E o lado que está oposto ao ângulo de 60 é a altura desse triângulo, sempre assim, que é x raiz de 3 sobre 2. Sempre que você tiver um triângulo equilátero ou a metade de um triângulo equilátero, sempre tem essas medidas aqui. Sempre vale essas medidas. Ah, Renan, mas se eu não lembrar disso aqui na hora da prova? Você pode fazer, você chama aqui o lado desse triângulo, o lado que está oposto ao 90, você chama de x, de uma letra qualquer, e faz seno desse ângulo, ou tangente, cosseno, para achar os outros lados. E por que você desenhou esse triângulo assim, ó? Meio, vamos dizer assim, meio que em pé? Porque eu quis. Cada um pode desenhar o triângulo do jeito que você quiser. Eu desenhei assim para fazer a questão. Poderia desenhar ele assim, olha. Poderia desenhar ele assim, ó. Eu desenhei assim que é mais fácil para fazer a questão. Mas para essa questão aqui, pessoal, olha, para essa questão aqui, vamos apagar aqui os lados desse triângulo. Para essa questão aqui, eu não vou chamar o lado, a hipotenusa, de x. Eu vou chamar de 2x. Você pode chamar de 3x, 4, 20x, qualquer coisa. Eu vou chamar de 2x por quê? Porque aqui é a metade do lado. Se aqui é 2, aqui vai ser 1. Então aqui vai ser x, que é a metade. E aqui vai ser, em vez de ser x raiz de 3 sobre 2, aqui vai ser x raiz de 3, a altura. Por que eu fiz isso? Porque aqui antes tinha uma fração. Eu não gosto de trabalhar com fração. Poderia fazer a questão assim? Poderia, mas eu quero fazer assim, sem fração. Só tem que lembrar que quando você achar o x, você tem que multiplicar por 2 no final, porque a hipotenusa agora vale 2x, não vale mais x só. Bom, vamos lá, vamos continuar que eu já estou enrolando muito. Vamos lá. Perímetro, então, ele deu essa informação aqui. Perímetro é só somar todos os lados de uma figura. No caso, a gente vai somar todos os lados desse triângulo retângulo e vai igualar a esse valor aqui. Então, vamos lá. 2x, vou colocar aqui embaixo. 2x mais x raiz de 3, isso aqui é 9, que multiplica raiz de 3 mais 1. Então aqui vai dar 2x mais x, isso aqui vai dar 3x mais x raiz de 3. Isso é igual a 9, que multiplica raiz de 3
mais 1. Colocando x em evidência, a gente tem x que multiplica 3 mais raiz de 3 é igual a 9 que multiplica raiz de 3 mais 1. E agora a gente vai isolar o x. Deixa eu até fazer uma divisória aqui. Agora a gente vai isolar esse x. Então, a gente tem que 9 que multiplica raiz de 3 mais 1 sobre 3 mais raiz de 3. Bom, se tivesse isso aqui nas opções, a gente só multiplicaria o 2, multiplicaria o x por 2, né? Porque a hipotenusa agora é 2x, não é mais x. Mas não tem isso nas opções. A gente vai ter que racionalizar agora esse denominador. Racionalizar é tirar a raiz irracional do denominador, é sumir com ela. Então, para sumir com essa raiz, o que eu vou fazer aí? Eu vou usar esse produto notável aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b, que multiplica a menos b. Ou seja, produto da soma pela diferença. Como é que eu vou usar isso aqui nessa questão aqui? Vai ser assim, ó. A gente tem uma soma aqui. No caso, seria o a, seria o 3, e o b seria o raiz de 3. A gente tem isso aqui, ó. A mais b. A gente tem isso no denominador. Tem isso aqui no denominador. Agora, para fazer aparecer essa diferença de quadrado, a gente vai multiplicar pelo conjugado disso aqui. No caso, é a diferença dele. A gente vai multiplicar agora por a menos b. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter a diferença de quadrado. Então, vamos fazer isso. Vamos multiplicar aqui, ó. Vamos multiplicar pelo conjugado do denominador. Conjugado é só trocar o sinal de mais. Vai ficar, então, 3 menos raiz de 3. Mas se multiplicar aqui embaixo, vai alterar o resultado. Então, o que a gente faz? Multiplica em cima também, ó. 3 menos raiz de 3. Agora a gente pode racionalizar. Então, x é igual a 9 que multiplica, deixar assim, que multiplica 3 raiz de 3 mais 1, que multiplica 3 menos raiz de 3. Bom, para fazer isso aqui, a gente vai multiplicar o raiz de 3 com 3 e depois com menos raiz de 3. E depois o 1 com 3 e o menos raiz de 3. Vamos lá. Raiz de 3 vezes 3, isso vai dar 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3, isso vai dar menos 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. E já tem o menos aqui, vai ficar menos. 1 vezes 3 mais, vamos lá, 1 vezes 3 vai dar 3. 1 vezes menos raiz de 3, isso vai dar menos raiz de 3. Sobre, quanto é que vai dar essa conta aqui embaixo? Ó? A gente já sabe esse valor aqui, ó. Vai dar o primeiro ao quadrado, ó, vai dar 3 ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então x é igual a... E a gente pode cortar, ó. Pode cortar esse menos aqui, esse menos 3, com esse mais 3. Então, x é igual a 9, que multiplica 3 raiz de 3 menos raiz de 3, isso vai dar 2. Não vou nem botar o parênteses, esse colchete aqui. Isso vai dar 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, 9, menos raiz de 3 ao quadrado, simplesmente é 3. Então, 9 vezes 2 raiz de 3 sobre 9 menos 3 vai dar 6. 6 é 2 vezes 3. E aí agora a gente pode simplificar ou cortar algumas coisas. Esse 2 aqui com esse 2 e esse 9 dividido por 3 vai ficar 3 aqui. Vou colocar aqui, ó. Então, o que sobrou aí? Sobrou o 3 e o raiz de 3. Então, x é igual a 3 raiz de 3. Mas a nossa hipotenusa, ela não é x, ela é 2x. Então, a gente vai multiplicar. 2x é igual a... Só multiplicar isso aqui, ó, esse valor por 2. Vai ficar 6 raiz de 3
centímetros. Então, ficamos com o gabarito, ó, 6 raiz de 3. Na letra D, ó, 6 raiz de 3. Vamos para a questão de número 69.